E hoje nós vamos falar sobre mansidão e domínio próprio. E a palavra de Deus diz que contra estas coisas não há lei. E por que a gente vai falar dessas duas virtudes junto? Eu pensei comigo assim, por quê? Quando a gente fala de mansidão, querendo ou não, a gente já entende que para que você tenha domínio próprio, querendo ou não, você tem que ser uma pessoa mansa. E se alguém tem domínio próprio, como a gente vai explicar o que é, automaticamente isso vai te fazer uma pessoa mansa. Então essas duas virtudes, no meu entendimento, elas caminham juntas, ok? Então a gente vai estar aí abordando essa questão e eu tenho certeza que vai ser muito útil para a vida de cada um de nós nesse dia de hoje, até porque quando a gente fala de mansidão, todos nós somos mansos. Já viu crente que não é manso? Já viu crente que não é manso? Todos nós somos mansos. Você já viu crente que não tem domínio próprio? O Jaziel é manso. Todos nós aqui somos mansos, todos nós sabemos nos controlar, temos domínio sobre as nossas reações, ações, palavras e atitudes. Amém. Então toma posse, irmã. Ok? Em nome de Jesus, profetiza. Mas o fato é que, quando a gente fala dessas duas virtudes, a gente vai dar uma passeada também naquele negócio de inteligência emocional, porque a gente, querendo ou não, quando fala de mansidão, fala de domínio próprio, a gente fala um pouquinho de inteligência emocional também. Então, mansidão, força sob controle. Acompanhe com a gente aí, está no slide aí para vocês. Eu sei que a letrinha está um pouquinho pequena, mas pelo menos os principais tópicos vocês vão conseguir ler com clareza, ok? E depois, se precisar, pede esse slide que eu mando para vocês, esse PDF. Mansidão é força sob controle. Todos nós temos força, mas precisamos ter controle sobre a força que nós temos. 1.1, o que é mansidão? É o que eu tenho. É o que a Lu tem. É o que o pastor José Guilherme Stoduto tem. Eu estou caminhando com o pastor Guilherme 4 anos. 4 anos e pouquinho. Eu nunca vi o pastor Guilherme se estressar. Eu não vi, no sentido de igreja, eu nunca vi. Eu já me estressei como pastor de igreja. Inclusive, se eu não me engano, em Barra Mansa, tem uma vez que o rapaz veio me questionar por que eu mudei o dia da Santa Ceia. Esse foi o meu último estresse como pastor de igreja. Por que você não pode mudar o dia da Santa Ceia? Eu falei, rapaz, a gente precisou mudar por causa disso. Não, mas não pode mudar. Eu falei, rapaz, aquele dia eu fiquei estressado. Mas não é meu comum. Geralmente pastores são calmos, né? Mas o que é mansidão, gente? Mansidão não é fraqueza, mansidão não é ser bobo, mansidão não é ser bocó, mansidão não é ser boca aberta, mansidão não é fraqueza, gente. Na Bíblia, mansidão significa força sob controle, força controlada. Uma atitude humilde e tranquila diante de Deus e das pessoas. Olha que linda essa definição. Atitude humilde e tranquila diante de Deus e das pessoas. Atitude humilde e tranquila diante de Deus e das pessoas. Diante de Deus, todo mundo, de alguma maneira, vai acabar, quer dizer, talvez não seja a regra, né? Mas devemos ser humildes diante de Deus. Talvez haja algum louco que não seja humilde diante de Deus. Mas, no geral, o que nós podemos fazer contra Deus nesse sentido? Mas a grande questão é quando nós temos força, quando nós temos poder, quando nós temos nas mãos a capacidade de uma reação e a gente se nega a essa reação, isso é mansidão. Eu posso agir assim, eu posso gritar, eu posso pegar no pescoço, eu posso me descontrolar, eu posso exercer a minha raiva, mas eu não vou fazer isso. Isso é mansidão. Eu tenho poder, eu tenho essa força, mas eu controlo essa força. Então o que é mansidão? É essa capacidade de responder com equilíbrio, com humildade e com graça, mesmo quando somos provocados. Mesmo quando somos provocados, e qual de nós aqui não é provocado em alguma situação?
que tenta nos tirar do sério. Nos evangelhos nós vamos encontrar algumas passagens sobre isso, né? Em Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, diz assim, Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Existe uma terra, quem que crê que tem uma terra da parte de Deus para nós, diga glória a Deus. Mas quem vai herdar a terra? Os mansos, porque os que não são mansos morrem antes. Chegam a herdar a terra. São violentos. O que é o contrário de manso? O que é o contrário de manso? É violento, é bravo, é ignorante. O que mais você poderia colocar nessa lista? Desequilibrado. Tudo isso é o contrário de manso. Mas Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, em Mateus também, Jesus vai dizer, aprendei de mim. É Jesus falando, ele é o maior exemplo de mansidão que nós temos. Agora, é bem interessante que quando a gente fala de Jesus como alguém manso, a gente geralmente pensa naquele episódio onde Jesus está dentro do templo e pelo zelo que ele tinha com a casa do Senhor, ele expulsa dali os cambiadores, os vendedores, derruba as mesas, dá chicotadas, e alguém diz, está vendo, Jesus não era manso, mas aquilo ali ele estava exercendo o quê? Um ato de justiça, ele estava tendo zelo pela casa do Senhor. Não é que Jesus não era manso, e as pessoas às vezes confundem isso. Porque a gente reagir de forma firme diante de algumas injustiças, não quer dizer que nós não estamos sendo mansos. Jesus era manso e ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus assim torna-se para mim e para você o maior exemplo de mansidão que nós podemos encontrar na vida, na existência, né? Inclusive ali na palavra de Deus. E aí quando Jesus está lá na cruz, e Jesus está na cruz, o que ele faz? Perdoa, porque não sabem o que fazem. Gente, eu quero correr, daqui a pouco a gente abre. Porque eu estou gravando, quero aproveitar isso. Mas então o que acontece? Vamos pensar nisso. Estou na cruz, estou sendo crucificado, não cometi nenhum pecado, estou aqui. Mas Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é mansidão. Perdoar quando você está sendo alvo de quê? De uma injustiça. Perdoar quando você está ali com... E detalhe, Jesus tendo poder para não passar por aquela situação, ele age com humildade, ele se submete àquela situação. Isso é mansidão. Só que as pessoas parecem que não sabem lidar com pessoas mansas, né? A gente vai ver isso mais para frente. Benefícios espirituais da mansidão. Quais são os benefícios que a mansidão nos traz, espiritualmente falando? Primeiro, facilita a ação de Deus em nós. A palavra de Deus diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aos soberbos Deus resiste. Soberbo não é manso, porque ele é dono de si mesmo. Ele faz a sua própria defesa. Ele não precisa que ninguém brigue por ele, porque ele mesmo compra as suas próprias brigas. Então ele não precisa que Deus... Para ele não serve aquela palavra que diz, né? Nesta peleja não tereis que pelejar. Porque esta peleja não é vossa, esta peleja é minha. O que não é manso, ele diz que toda peleja é dele mesmo. Essa peleja é minha, quem vai brigar sou eu. Quem vai lutar, quem vai xingar sou eu. Quem vai bater de frente sou eu. Mas o manso, ele tem essa diferença. Ele é humilde. E é o humilde Deus dá graça. Então veja, Tiago capítulo 1, versículo 21 diz, por que é importante a mansidão na nossa vida espiritual? Porque Tiago 1, 21 diz assim, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Gente, a gente está aqui todo domingo ouvindo, domingo, quarta, ou os dias que Deus permite que nós estejamos nesta casa, ouvindo palavras de Deus. E é toda palavra que você ouve aqui nesse lugar, que de cara te agrada? Já ouvi muita pregação que deu vontade de sair correndo. Porque ia de encontro a uma realidade que eu estava vivendo. E aquilo mexia comigo de tal maneira que causava dentro de mim uma revolta. Mas veja que até para receber a palavra que está sendo ministrada, nós precisamos ter mansidão. Se você não for manso, nem mesmo a palavra você recebe. Essa palavra não é para mim, não. O manso não recebe certas palavras. O manso não recebe exortação. O manso não vai receber uma chamada de um pastor. O manso não, perdão. O que não é manso, né? Quem recebe orientações de um pastor é manso. Quem recebe uma exortação é o manso.
Quem recebe um puxão de orelha de um pastor é o manso. O que não é manso não recebe, não. Por que o pastor está pregando isso aí? Está falando da minha vida? Está falando isso por mim? Por quê? Por que o pastor está falando isso aí? O que tem a ver com a minha vida? O que não é manso vai por esse caminho. Mas até para receber esta palavra, a palavra de Deus em nós, nós precisamos da mansidão. A mansidão promove paz nos relacionamentos. Gente, se relacionar não é fácil. O relacionamento com o cônjuge, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com irmãos, o relacionamento com familiares, o relacionamento com pessoas da fé ou não da fé, o relacionamento com pessoas do trabalho. Relacionar-se com pessoas não é fácil. Eu não acho fácil me relacionar com pessoas. Não sei você, talvez para você seja fácil. Para mim não é. Porque pessoas não são iguais umas às outras. Cada um tem o seu jeito de ser. E a gente precisa ter uma sabedoria para lidar, talvez não com todas, mas com alguns tipos de pessoas é necessário que nós tenhamos um pouquinho mais de sabedoria para lidar com elas. Não é tão simples assim, eu lido com todo mundo. Tem gente que tem um coração grande, expansivo, e lida com qualquer um com facilidade, mas tem pessoas que não. Que tem mais facilidade para lidar com um tipo de pessoa do que com outra. Então, nos relacionamentos, nós precisamos dessa mansidão. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. O manso é aquele que sabe responder brandamente. É aquele que não é ignorante. E qual de nós, maridos, por exemplo, esposas, filhos, que ao longo de um dia não dá uma patada de vez em quando? Não dá um coice de vez em quando? E qual o benefício que isso traz para os nossos relacionamentos? Mulheres, como se diz por aí, não esquecem. Eu não esqueço o que ele falou. Passa 100 anos. Você falou aquilo aquele dia. Mas calma aí, cara, já passou 50 anos. 200, não está lembrando. Porque é no dia a dia que a gente precisa praticar essa mansidão. Porque às vezes a gente fala desbocadamente que não deve falar. Escapa, machuca, fere, e depois vem os danos. E ninguém quer lidar com isso. Então, nos relacionamentos é necessário que haja essa mansidão. Benefícios espirituais da mansidão. O terceiro aqui, para a gente poder encurtar a conversa, torna o nosso testemunho mais eficaz. Não é? A primeira epístola de Pedro 3, versículo 15 diz: estais sempre preparados para responder, pontinho, 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 com mansidão e temor. O nosso testemunho não é completo sem mansidão. Um testemunho de um crente ignorante não vai produzir, não produz nada. Na verdade, existe crente ignorante? Existe. Crente ignorante? Não, crente ignorante não existe. Porque crentes são mansos, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Não é assim que devemos ser? Então vamos lá, continuando. Agora, o domínio próprio, gente, o que é isso? Falamos da mansidão até aqui. Mas e o domínio próprio? Aqui a gente colocou ali como o quê? Controle guiado pelo Espírito. Só descer aí o PDF lá. Controle guiado pelo Espírito. O que é o domínio próprio? Vamos lá. Domínio próprio é a capacidade de controlar impulsos, emoções, desejos e reações. Diga comigo, impulsos, emoções, desejos e reações. Impulsos, emoções, desejos e reações. Estão sob controle os seus impulsos? Estão sob controle as suas emoções? Estão sob controle os seus desejos? Estão sob controle as suas reações ao longo do dia? Estão sob controle? Eu tenho controle sobre as minhas emoções. A inteligência emocional nasce desse entendimento, dessa preocupação, de munir as pessoas, de dar às pessoas ferramentas para que elas tenham essa capacidade de se policiar em relação aos seus impulsos, às suas emoções, aos seus desejos e às suas reações. Porque o que a gente mais ouve muitas das vezes é o quê? Agir sem pensar, falei sem querer. Só que como diz o Chaves, né? Sem querer, querendo. Só que depois que, como diz também o ditado, depois que o leite é derramado, não dá mais para colocar dentro do bule. E como é que fica?
Como é que faz? Então, essa capacidade de controlar impulsos, emoções, desejos e reações. Agora, gente, claro, eu estou falando aqui de algo que o Espírito de Deus, ele opera em nós. Se nós estamos na presença de Deus, se o Espírito Santo faz morada em nós, essas atitudes, essas reações, vamos dizer, guiadas, controladas pelo Espírito, isso vai ser uma naturalidade. É para ser. Mas quando nós nos vemos confrontados com essas questões, é porque de fato nós somos, primeiramente, humanos, e segundo, nós precisamos buscar cada dia quem? A Deus. Para que Ele purifique os nossos corações, para que Ele nos batize com o Seu Espírito, se é que ainda não foi, para que vivamos essa experiência com o Espírito de Deus, porque o domínio próprio nesse sentido vai ser a evidência de que o Espírito Santo governa as nossas atitudes. Você teria coragem de dizer que todas as suas atitudes que você tomou, todos os seus impulsos, todas as suas emoções, desejos e reações estão hoje, nesse momento, sob o governo do Espírito? Eu não diria isso. Eu não tenho essa coragem, não. Seria muita presunção da minha parte se eu dissesse. Que às vezes escapa uma palavra, às vezes, e o trânsito? Pastor Silvio, e o trânsito? E o dia a dia? E a fechada? Eu imagino, vou falar aqui de forma bem globalizada, né? Eu tinha uma igreja em Rio das Ostras, eu era pastor em Rio das Ostras, e tinha um rapaz lá que era policial militar, Jefferson, o nome dele. E ele era muito chegado nosso, obreiro da igreja, e um dia ele me perguntou e falou assim: pastor, não sei como é que eu faço. Por quê? Pastor, a gente está lidando com essa galera aí, essa rapaziada aí na rua aí, pastor. Pastor, como é que eu faço? A gente lida com vagabundo, a gente lida com gente da pior espécie, pastor. E ali, teve um dia desse, pastor, que eu não aguentei. O que você fez? Eu fui pegar lá o camarada, estava lá fazendo gracinha lá, falando que ia dar facada em todo mundo, chegamos com a viatura, eu e o parceiro, e o camarada lá falando, não sei o que, conseguimos pegar o camarada, o colocamos aí no banco da viatura, na parte de trás. Só que a gente estava tentando fechar a porta da viatura, e ele botava a perna na frente. E tentando fechar a porta da viatura, e ele botava a porta na frente, o pé na frente. E tentando fechar a porta da viatura, e ele botando a perna, pastor, teve uma hora que eu não aguentei, pastor. Eu puxei a porta da viatura bem para trás, pastor, e dei. Saiu voando perna para tudo quanto é lado, pastor. Falei, irmão, você fez bem, parabéns. Ué, vai falar que está errado? Ele estava tratando o cidadão. Ô cidadão, mas como? Como é que faz? Isso aqui é um exemplo bem, como é que a gente pode dizer? Bem excessivo, né? Mas a gente está sujeito a outras situações que esses profissionais da segurança pública não estão. É só um exemplo. Mas e o que a gente vive no dia a dia? O que você vive no dia a dia? O que nós vivemos no dia a dia? Então vamos lá, o que é domínio próprio? Evidência de que o Espírito Santo governa as minhas atitudes, governa as suas atitudes. Timóteo 1,7 diz assim, segundo Epístola de Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Essa moderação aqui muitos entendem também como essa questão de controle, ser moderado, temperado, temperante, controlado, guiado pelo Espírito. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, ou seja, se domina nos seus impulsos, se domina nas suas emoções, se domina nos seus desejos, se domina nas suas reações, porque o Espírito está governando suas atitudes. Agora, como é que funciona o domínio próprio na vida cristã? Controle da língua. Pergunta para esse crente do teu lado aí, tua língua está sob controle? Hein? Tua língua está sob controle? Linguarudo, ou não é linguarudo, nem linguaruda. Tua língua está sob controle? Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Andando com o pastor Guilherme eu aprendi uma coisa. O pastor Guilherme, quando a gente senta para conversar com ele, ele não fala, só ouve. E a gente, às vezes, tenta falar, a gente, pastor, rapidinho, não quero cortar o senhor não, mas a gente continua falando. Eu, principalmente, faço isso muitas vezes. Porque a gente gosta de falar, mas a gente não gosta de ouvir.
E tem gente que não se domina para falar. Porque, gente, se tem uma coisa que é difícil de dominar é a língua. A gente quer falar. Tem gente que fala na fila do ônibus, que fala na fila do banco, que fala no trem e fala com gente que nunca viu na vida de coisas até íntimas. Calma aí, você está falando com... Calma aí, gente. Às vezes a pessoa fala até de coisas que não deve falar. Porque tem coisas que são pessoais demais. Tem pessoas certas, tem um pastor para isso. Fazer um comercial, né? Tem psicanalista para isso. Psicólogo. Mas aí a pessoa quer sair falando para todo mundo de coisa que é muito íntima dela. Então veja, o domínio próprio passa pelo controle da língua, passa pelo controle das paixões, dos desejos, né? Das concupiscências. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santidade e honra. Essa parte é mais fácil. Controlar o seu próprio corpo, domínio próprio. Se a pessoa não controla o corpo, ela vai acabar indo por caminhos que não deve ir. Vai por caminhos de luxúria, vai por caminhos de sensualidade, vai por caminhos de pecado, porque não tem controle. Controla os olhos. Os homens controlam os olhos. Os olhos estão sob controle, domínio próprio. Passa lá a tchutchuca com o shortinho, né? Que hoje é o que mais tem por aí. Se não tiver, meu irmão, sob controle, o zóio vai acompanhando. Ô, irmão, paz do Senhor. Olha o vergonha, né? Controle do zóio. Jó disse assim, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Naquele tempo, né, a virgem era o sinônimo, né, de beleza. Hoje em dia ninguém fala disso. Mas o que Jó está querendo dizer é, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em algo que estimula, que chama atenção, que desperta desejo? Domínio próprio. É para isso. Para que você tenha esse controle sobre o seu corpo. As mulheres não têm esse problema, né? Mulher não tem esse problema. Sei. Vamos lá. Controle das reações. Provérbios 16, versículo 32, diz assim. Isso aqui, gente, pode-se dizer que é o coração do que a gente está falando, esse versículo, essa passagem. Melhor o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Melhor é o que domina, Provérbios 16, 32, melhor é o que domina o seu espírito, as suas emoções, as suas reações, as suas atitudes, os seus desejos, os seus impulsos, do que conquista uma cidade. Porque pode conquistar uma cidade, mas se não controla seus impulsos, se não controla suas emoções, se não controla seus desejos, se não controla suas reações, fala para esse crente do teu lado aí, se controla. Se controla, irmão. Pede ajuda do papai, pede ajuda do Espírito Santo. Para que você tenha controle sobre essas questões. Porque, gente, o nosso bom testemunho depende dessas coisas, ok? Agora, juntando os dois, no ponto 3, juntando os dois, nós temos aqui mansidão e domínio próprio. A minha ideia era juntar os dois mesmo. E aí, relacionar isso com a inteligência emocional. Daniel Goleman escreveu esse livro, né, muito conhecido, muito falado hoje, tanto se fala de inteligência emocional, essa habilidade, né, de lidar com as emoções, definindo, né, inteligência emocional envolve reconhecer, você reconhece, controlar, você controla, administrar, você administra as suas emoções de forma saudável, não só pensando nos outros, mas pensando também em quem? Em você. Porque a primeira fonte de amor é você mesmo. Cada um, né, a palavra, Jesus ensinou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a quem? Como a ti mesmo. Então tem coisas que a gente faz pelos outros que a gente não faz por nós. E às vezes fazemos coisas por nós que nós não queremos fazer pelos outros. Mas veja, quando eu reconheço, eu controlo e administro as minhas emoções de forma saudável, eu estou praticando inteligência emocional. Se formos falar biblicamente, estamos manifestando o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio e todos os demais, longanimidade, fidelidade, entre outros. E aí a gente fala de quê? De autocontrole emocional, que é o domínio próprio, né? Que vai ajudar o cristão nesse sentido a quê? A controlar a sua raiva. A Ágata,
é uma criança maravilhosa, né? Vocês veem aí, graças a Deus. Mas é uma criança, como qualquer outra, como um filho de vocês. Vocês conhecem seus filhos. A Agatha tem uma peculiaridade. Ano passado, ela chegou lá em casa dizendo assim: papai, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Papai, eu fiquei com tanta vontade de bater nele, pai. E ela chorando, me chamou no quarto para conversar. Eu fiquei com tanta vontade, pai. Eu tenho muita raiva. Com um coleguinha da sala de aula dela que ficava importunando. E a gente lá em casa está sempre falando, sempre ensinando, como deve ser. Mas ela veio chorando, porque o que ela vai fazer? Ela vai colocar essa raiva para fora na escola? A gente vai ensinar a fazer aquilo que na psicanálise chama-se de reprimir, né? A pessoa reprime. A pessoa recalca, né? Mas, se não tratar, vai explodir. E tem pessoas que têm uma raivazinha a mais. Tem pessoas que são um pouquinho mais aceleradas, emotivamente, mais acaloradas, no sentido emocional da questão. Todo mundo aqui teve uma aula, né? Se não quiser, se não teve ainda, assiste divertidamente com seus filhos. O 1 e o 2. O 2 retrata bem a questão da crise de ansiedade, inclusive, que é uma coisa que está levando um monte de gente para postinho de saúde, para o hospital. Crise de ansiedade. E gente cristã também, gente de Deus, gente que conhece Bíblia, tá? Gente que tem o Espírito Santo, mas que sofre com essa questão. Então, o autocontrole emocional é uma coisa que a gente precisa aprender. A Bíblia ensina, da forma, com as ferramentas que a Bíblia nos dá, a presença de Deus na nossa vida, a própria palavra de Deus, a controlar a nossa raiva, a evitar reações impulsivas, a tomar decisões sábias. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Não te apresses em irar-te. Mais na frente, Efésios fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqueles casais que brigam, discutem e vão dormir, um virado para o outro lado, né? Um vira para um lado, outro vira para o outro. Aí o sol se põe sobre a ira, aquece, o negócio já está quente, vai aquecer mais ainda. E quanto mais os minutos e as horas passam, o negócio esquenta mais. O reacionário mental humano vai se fortalecendo, mas a gente brigou, mas eu estava certa, né? Porque dizem por aí que o pensamento da mulher funciona assim: eu estava certa. E o dos homens mas o que eu fiz? A mente humana dos homens dizem que funciona assim: onde foi que eu errei? O que eu falei? Eu não sei. Mas a mulher só pensa, é brincadeira, tá, irmãs? Não vai ficar bravas não, tá? Eu estava certo, e o homem pensando, o que eu fiz? E aí eles vão para a cama, e dormem assim, e a ira vai se pôr, o sol vai só esquentando, e o capetinho está lá trabalhando, para aquecer o negócio. Então, gente, não se apresses em irar-te. Não te apresses em irar-te. Não te apresses. Aí entra uma outra coisa, dentro desse contexto, quando a gente junta mansidão, domínio próprio, inteligência emocional, nós temos empatia e humildade. A mansidão vai nos ajudar a desenvolver o quê? Essa humildade vai ajudar a gente a desenvolver a capacidade de ouvir, vai ajudar a gente a ser empático com os outros, que é a capacidade de compreender o outro. Fala para esse crente do teu lado: eu te compreendo. Aí você também tem que me compreender. Eu te entendo, mas você também tem que me entender. Não é assim que funciona? Epístola de Efésios 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda humildade e mansidão. Mansidão e humildade trabalham juntas. Diria eu que pessoas mansas são submissas, ou são mais submissas. Não que o enérgico, o contrário de manso é rebelde, vamos dizer assim. Tem como ser submisso uma pessoa dessa? Como é que exerce submissão uma liderança sem ser manso? Não dá para ter pastor sem ser manso, gente. Não dá para ter um líder sem ser manso. Isso seja na igreja, no trabalho, seja onde for. A mansidão é uma necessidade que nos afeta em todas as esferas de convivência, onde a gente possa estar. Agora, benefício da mansidão e do domínio próprio para os relacionamentos, para a gente ir finalizando. Quando essas virtudes são desenvolvidas, né? Quando a mansidão é desenvolvida, quando o domínio próprio é desenvolvido, há menos conflitos,
se discute menos, se bate menos boca, não é? Provérbios 15, 18, o iracundo levanta contendas, mas o longânimo, né, que a gente poderia colocar aqui também como uma espécie de alguém que tem essa questão do domínio próprio, alguém que é manso. Veja como essas virtudes estão interligadas. O manso é longânimo. Porque se ele não for longânimo, ele não vai ser manso. Uma coisa acaba dependendo da outra. A mesma essência, a mesma raiz, que é o Espírito de Deus. O iracundo levanta contendas, causa confusão. Fala mal de um para cá, fala mal de outro para lá, e vai falando, e vai falando, e vai criando aquela rede de ira. O iracundo, ele vai levantar contendas, mas o longânimo, o manso, o que controla as suas ações, emoções, reações, desejos, impulsos, ele apazigua. Nós precisamos de pessoas que apaziguem, não de pessoas que vivem levantando contendas. Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, os relacionamentos mais saudáveis, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Diga comigo, fala para a pessoa, estou em paz com você. Estou em paz com o meu pastor, eu e o senhor temos paz. Paz, paz, irmãos, não dá para ter uma convivência cristã sadia se não tivermos paz uns com os outros. Diferenças de pensamentos temos, ideias, e às vezes as coisas da nossa mente são diferentes, não bate uma conta, mas a paz não pode faltar, irmãos. É necessário que haja paz. Um lar sem paz, um casamento sem paz, uma casa sem paz, filhos que não têm paz com os pais, pais que não têm paz com os filhos. Fica aquela confusão, gente. Olha quanta coisa a gente toca nesse assunto, nessa conversa. Se possível, quanto depender de você, tende paz com todos. Tende paz com todos. O domínio próprio, a mansidão também traz maturidade espiritual. Na verdade, eu diria que a maturidade espiritual já é um resultado. Porque se eu sou manso, se eu tenho domínio próprio, essa maturidade espiritual obviamente está em evidência. Tiago 3,17 diz, a sabedoria do alto é pura, é pacífica, é moderada, controlada e tratável. Não há um querendo saber mais do que o outro, entendendo mais do que o outro, falando mais do que o outro, se achando mais do que o outro. Isso não é benefício para o reino, para a obra, para nós. Não é, gente. E aí, quais são os benefícios deles? Aqui já vou resumir, porque a hora avançou. Benefícios para a caminhada cristã. A gente cresce espiritualmente. Domínio próprio. Mansidão faz a gente crescer. Por que cresce? Quem não tem mansidão, quem não tem domínio próprio, primeiro aborrecimento que tem, sai de onde está para ir para um outro lugar. Eu aprendi, irmãos, a duras penas. Eu só frequentei 2 denominações na minha vida. Frequentei de ser membro, da onde eu vim e a Nazareno. E entendo, e detalhe, aconteceu de eu vir da outra para cá, porque foi de Deus mesmo para vir. Você não teria ficado lá, porque eu nunca vi com bons olhos esse negócio de ficar pulando de galho em galho. Não cresce, não cresce, não avança no reino. Quem faz assim? Porque está sempre recomeçando, está sempre recomeçando, está sempre recomeçando. E nunca avança, nunca chega. Se Deus te coloca num lugar para que você cresça, desenvolva. E a Nazareno não tem limite não, irmãos. O limite é chegar a um superintendente geral. Né, pastor? É o limite. E olha que tem muita coisa até chegar lá. Muita coisa. Então, quer crescer espiritualmente? Exerça a maturidade de ser uma pessoa mansa. Se domine. Tiago 1,4. A perseverança deve ter ação. Pulei aqui. Quem aprende a controlar as emoções, amadurece espiritualmente. Segunda coisa, segundo benefício, um testemunho poderoso. O seu testemunho vai ser reflexo vivo de alguém que de fato está na presença de Deus. A sua mansidão vai confirmar o seu testemunho. O domínio próprio vai confirmar o teu testemunho, sem que você precise falar alguma coisa. A gente lidando com pessoas, gente, esse tipo de serviço que eu trabalho, cada dia a gente está num lugar diferente, e aí você está fazendo um serviço aqui, você está fazendo serviço, tem pessoas aqui para quem eu já trabalhei, e você sabe o que está fazendo, e a pessoa está ali falando, ô pintor, mas olha só, essa tinta aí, ô pintor, esse aí, não sei o quê. Aí dá vontade de perguntar, né? Vem cá, quem está pintando?
Essa é a vontade que eu tenho. Mas eu nunca fiz essa pergunta para cliente nenhum, porque o cliente sempre tem razão. Não é? Mas não é? Mas, gente, é assim. Quem trabalha com o cliente, aí sabe como é que é. Atendimento ao público é assim. Agora, imagina o cara que é estouradinho, nervosinho. Como é que faz? Como é que vinga? Não tem como, gente. Olha o Jaziel, trabalha lá, enchendo os tanques de gasolina. Os carros, de vez em quando chegam uns caras chatos lá. Não é, Jaziel? Sei que o que ele mais gosta de atender sou eu. Mas, irmãos, é uma luta. Lidar com pessoas. Eu sei que tem gente aqui que está de boa. O Everson, né? Que não tem dor de cabeça nenhuma. Cara, tranquilo. Mas, irmãos, é um desafio. Benefício para a caminhada cristã. A vida guiada pelo Espírito é lógico. Não tem como, né? Gálatas 5,16. Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Mansidão e domínio próprio. Confirma que nós estamos sob a direção do Espírito Santo. Para finalizando aqui, nós temos alguns exemplos bíblicos, né, de mansidão. Vou passar voado aqui. Aí tem José, um exemplo de domínio próprio. Nós temos Moisés, um exemplo de mansidão. Não é? E nós temos Jesus. Não vou falar de Davi, não, mas Jesus. Jesus, o maior exemplo de todos. Ele disse, sou manso e humilde de coração. Mesmo sendo insultado, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças. Né? Ele tinha poder para resolver as coisas, mas ele não fazia, não usou, não usurpou o poder que tinha. Né? Jesus ele mostrou que verdadeira força espiritual é saber controlar o poder e reagir com amor. Jesus ensina isso para mim e para você. E para a gente finalizar aqui, já falei demais, concluindo, né? Concluindo. A mansidão e o domínio próprio são evidências de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Mansidão e domínio próprio são evidências de uma vida transformada pelo Espírito Santo. A mansidão e o domínio próprio evidenciam o que, gente? Para a gente finalizar, maturidade espiritual, equilíbrio emocional, relacionamentos saudáveis, um testemunho cristão forte que glorifica o nome do Senhor. Amém, gente?